Bom dia, irmãos. Graça, paz e misericórdia. Eu estava falando no grupo da minha família, meus irmãos, que são todos aqui oriundos de Itabuna, desta igreja. Aí eu estava falando para eles que é impossível para nós que nascemos nessa igreja virmos aqui e não fazer como que uma viagem no tempo, né? É difícil, né? A gente sabe até cada lugar aqui, quem que sentava em determinado lugar, né? O presbítero Gilberto sentava geralmente aqui, desse lado de cá. Agora ele mudou. E aí, uma das coisas que eu me lembro muito bem aqui, escola dominical, é que vocês sabem que o diabo também é empreendedor, e ele tem comércios. E ele tinha colocado um comércio aqui na frente. Era uma churrascaria, lembra-se? E quando dava assim esse horário, que essa churrascaria começava a cheirar, quando esse churrasco começava a entrar com o cheiro aqui dentro, aqui, e esses irmãos já tudo meio amarelo já, e o professor blá, 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 e você vindo, e parece que ficava um trem abanando, o que vinha tudo, vinha fumaça, vinha cheiro de bacon, de picanha, tudo entrava aqui na igreja, aqui, tentando os irmãos, aqueles que ficavam mais lá na ponta caíam na carne, né? E aí era um negócio sério, era uma luta, irmãos. Aí vocês oraram e Deus tirou a churrascaria aí da frente, aí, graças a Deus. Queridos, ontem nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 11, ali naquelas instruções, naquele espanto do apóstolo Paulo, que ele ficou escandalizado com a atitude dos irmãos na ceia do Senhor. E uma das lições que a gente tira aqui a respeito daquele texto, que eu não fiz ali de propósito, mas quero fazer aqui, é que tem sempre alguém que vai contar para o pastor os malfeitos que estão acontecendo na igreja. Vieram e contaram para Paulo: Paulo, o negócio está brabo lá na igreja, eu fui lá no jantar, foi um problema. Então tem sempre alguém que vai contar para o pastor. É verdade que o pastor também é o último a saber, mas uma hora ele fica sabendo, né, pastor? Mas olha só, e hoje eu vou falar aqui sobre Coríntios 12, vou tratar o capítulo seguinte, que é versículo 12. Tem um livro, um dos livros apócrifos, eu acho que é Macabeus, se eu não estou enganado, que tem lá na Bíblia da Igreja Católica. E é interessante esse livro porque no final o autor pede desculpa pelo que ele falou, se alguma coisa que eu falei. Então a gente aprende que não tem que pedir desculpa nem remendar o que a gente falou. Mas depois eu fui chamado a atenção que eu falei um dado aqui no meu sermão ontem, e que eu disse que eu andei, vou corrigir, tá? Que eu andei, quando foi 2.430 quilômetros. Eu falei, caramba, como é que eu, né? 2.000, aí o pessoal falou, nem Moisés nos 40 anos do deserto andou tanto. Como é que você andou num dia? Mas, gente, foi 2.430 metros. Eu falei quilômetros, mas só para corrigir. Está corrigido agora? Pronto. Satisfazer. 1 Coríntios 12, então eu acho que é 40 minutos. Eu vou ser obediente. Até 11h20. E eu sei lá onde é. Está ali o horário ali. 10h31. Pronto, até 11h20 eu tenho aqui. Correndo aqui para o churrasco não atentar os irmãos. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículos 12 a 31. Versículos 12 a 31. Diz assim o texto da palavra de Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas? São todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar. Bendito Deus, aqui estamos nós mais uma vez, outra vez debruçando sobre Tua palavra. Acabamos de ouvi-la explanada, exposta e aplicada, e agora nós continuamos, Senhor, buscando discernimento, entendimento, compreensão, exortação, direção na Tua palavra. Por isso, rogamos no nome de Cristo que nesta escola dominical a nossa reflexão, acima de tudo, glorifique o Teu nome e edifique nossa alma. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em corpo, automaticamente pensamos em algo vivo, algo dinâmico, algo que seja íntegro, integral, completo, uma unidade. É um corpo, é uma unidade, e com várias partes, e cada parte funcionando, um corpo saudável, obviamente, cada parte funcionando de forma saudável. Então a ideia é muito clara do apóstolo Paulo com relação a essa imagem, essa figura do corpo, essa metáfora, e é muito clara o que ele está dizendo aqui, né? Todo crente, isso é meio que chover no molhado, todo crente sabe que igreja é um corpo vivo. Quantas vezes você já ouviu, né? É um organismo vivo, espiritual, é unido por um vínculo mais profundo, é o Espírito Santo de Deus que nos une. Então, essa ideia, para nós é muito comum, todos nós sabemos disso, né? A gente ouve, porque a gente tem mesmo que ouvir, né? Se você abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 8, você vai ver Deus dizendo as mesmas coisas que havia dito, e a gente é assim, a gente passa a vida inteira ouvindo, ouvindo, mas a gente tem uma característica interessante. Você já parou para pensar que a gente precisa ficar ouvindo as coisas de novo, de novo, de novo, de novo, de novo? Deus é paciente, né? Deus é paciente. Desde que o mundo é mundo, Ele fica falando as mesmas coisas. Por isso que a palavra de Deus não muda, porque ela vai repetindo a mesma coisa, o mesmo ensino. E a gente ouve muitas vezes um sermão que a gente ouviu trocentas vezes e a gente diz: uau, Deus falou ao meu coração, né? Se Deus fosse fazer isso com a gente, Ele diz assim: mas eu já te falei isso aí que tanto. Às vezes o pastor fica chateado, o reverendo Léo, o reverendo Carlos, quando a gente prega na igreja, depois chega um irmão para dar um testemunho assim: olha, pastor, eu ouvi uma mensagem
pelo Paulo Júnior, pelo John Piper, pelo quem é o outro lá? O Hernandes Dias Lopes. Eu ouvi uma mensagem. Ele pregou ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu nunca ouvi um sermão daquele. Falei, caramba, o cara acabou de falar aqui, né? Então assim, mas a gente fica ouvindo e é bom a gente ouvir. Então esses conceitos aqui do apóstolo Paulo estão tão claros na mente de vocês, na nossa mente, mas a gente vai ouvi-los mais uma vez e tentar relembrar coisas que muitas vezes nós esquecemos no day by day, no dia a dia. Desculpa aí falar em inglês, no dia a dia, né? Mas irmãos, a suma do que nós vamos ver aqui é que viver neste corpo de Cristo, que é a igreja, não é uma coisa simples, e a experiência da nossa vida mostra isso. Não é uma coisa simples. Eu tenho que sempre lembrar de uma palavra que eu ouvi de não sei o que é aquilo ali, é um trocadilho, não sei, do reverendo Evandro Luiz, que foi um grande missionário da IPB, um grande evangelista da IPB. E aí ele tem uma tirada, uma frase assim, de efeito, ele diz assim: viver com os crentes viver com os crentes no céu será uma glória. Viver com os crentes aqui na terra é outra história. Então, de fato, viver com crentes no céu vai ser, olha, quando nós estivermos no céu, mas aqui na terra é que o bicho pega, né? É aqui na terra que o negócio, o caldo engrossa. Então é um desafio diário. E por que é um desafio diário viver em comunidade, em igreja? E muito mais dentro desse conceito de corpo. Porque se fôssemos uma entidade de classe, se fôssemos uma maçonaria, se fôssemos como é o nome daquele? Maçonaria tem um outro, como é? Rotary, eu só vinha na cabeça royalty. O que tem royalty? Rotary, se fôssemos um Rotary, se fôssemos escoteiros, era uma outra pegada, era uma outra situação. Mas nós somos chamados para sermos parte de algo que é, do ponto de vista humano, extremamente incompreensível, para fazermos parte como se fôssemos, e aí é uma afirmação bíblica, sendo um organismo vivo. A ideia aqui é que cada um, eu gosto de uma palavra que um doutor lá em Vitória da Conquista fala, um doutor Adail, eu gosto de falar a palavra, eu não sei o que significa, mas eu gosto dessa palavra. Cada um com as suas idiosincrasias, né? Cada um com as suas diferenças, cada um com as suas especificidades, cada um com sua história. Olha, cada um aqui tem uma história diferente, uma criação diferente, uma origem diferente, um pensamento diferente, uma cosmovisão, uma forma de enxergar a vida diferente. Cada um aqui lida com problemas de formas diferentes, muito embora todos nós temos problemas similares, semelhantes, né? Os maridos que o digam, a gente tem aquela frase que diz assim: mulher é tudo igual, só muda de endereço, né? Porque parece que todo mundo, e as mulheres também falam isso da gente, né? Os homens são todos iguais, só mudam de endereço. Por quê? Porque nós vivemos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações, mas somos pessoas diferentes e reagimos diferentes. E a igreja é bacana por causa disso, porque você enfrenta um problema e você meio que tira de letra aquele problema. E já tem um outro que vive o mesmo problema que você e não consegue tirar de letra, ele sofre por causa daquilo ali. Aí o que acontece? Você que tira de letra, chega para aquele irmão que não consegue lidar com aquele problema e diz: olha, você vai conseguir. E igreja é bacana por causa disso. Vivemos os mesmos problemas e aí tratamos de forma diferente. Então aquilo que eu não consigo lidar, você consegue lidar, e aquilo que você não consegue lidar, eu lido, e aí nós nos ajudamos mutuamente, nós crescemos. Então, essa coisa de igreja é bacana, é legal, é incompreensível do ponto de vista humano. E um outro aspecto interessante de igreja é que a igreja é uma estrutura que veio para ficar, e ninguém pode retirar a igreja dessa característica e nem a sua existência. A igreja foi plantada nesse mundo para ficar até o dia de Cristo voltar. Países acabam, impérios acabam,
reinos acabam, governos acabam, igrejas do ponto no aspecto de local também cai, mas a igreja de Cristo foi feita para permanecer. Tem até uma musiquinha, não sei se canta aqui. O Coliseu parou, não parou a igreja, não sei o que, não parou a igreja, não parou. Pois é, essa música. Então, o que acontece? A igreja de Cristo é essa coisa magnífica, maravilhosa, espantosa. Espantosa. E continua. Aqui tem uns bancos vazios, tem umas partes vazias, que representa que nessa dificuldade, quantas vezes, se a gente fosse fazer aqui um vídeo, agora com inteligência artificial dá para fazer. Você pegar uma foto aqui bem antiga ali dessa igreja aqui, quando o presbítero Gilberto ainda tinha cabelo preto original. Aí você pega uma foto daqui, aí você vai lá no IA, você começa, chat GPT fala assim, eu quero que você vai fazendo desaparecer aqui dessa foto todo mundo que já morreu ou que se desviou do evangelho. Aí você olha a foto da igreja, aí vai apagando. Uns que já foram transferidos para a glória, mas outros tantos que foram, que saíram da igreja, que foram muitas vezes para o mundo. E aí, mas mesmo que todos esses apareçam aí, surge aqui de forma clara, né? A menina aqui, não é claro o nome dela? Então, aí outros que vão chegando. E aí você fala assim, agora eu quero que você vá colocando as pessoas que foram chegando à igreja a partir dessa data. Aí uns sumindo, outros aparecendo. Uns indo embora, outros chegando. Mas observe, a igreja continua ali. O hino nosso, do nosso tempo, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, né? Aí nós vamos, a igreja continua aqui. Então, 102 anos, vem os 200, eu já combinei aí, que se eu não combinei, vou combinar com o reverendo Lenny Ellison, que eu quero, pelo menos, pregar uma das partes aqui, nos 200 anos da igreja aqui, viu? Já deixar combinado aqui. Talvez daqui para lá a rota já esteja melhor e aí eu chego mais rápido. Então, é desafiador fazer parte disso aqui. E muitos de nós, queridos, olha, talvez não, com certeza, muitos de nós aqui nos 103, 104, 110 anos não vamos mais estar aqui, porque nós já teremos ascendido à glória, já teremos partido com Cristo. Mas talvez haja pessoas aqui que desistirão de pertencer ao corpo de Cristo, que irão embora. Talvez. Eu fiquei sabendo ontem que um grande amigo meu, com quem eu preguei o evangelho muitas vezes, cantávamos juntos, saíamos juntos para pregar o evangelho. Eu fiquei sabendo ontem que hoje, ele que nasceu e se criou, assim como eu, na Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje está no catolicismo. Está lá acendendo vela para não sei quem. Então, acontece, mas a igreja continua. E qual é o grande desafio? O grande desafio são essas nossas idiosincrasias, são esses detalhes que fazem parte da nossa mente, do nosso coração, do nosso caráter. E alguns dos efeitos noéticos do pecado. Os efeitos do pecado na nossa mente. Os efeitos do pecado na nossa mente é que, trazidos por nós mesmos para dentro da igreja, torna a igreja esse ambiente que, conquanto seja o organismo vivo, o corpo de Cristo, este que Cristo está preparando para encontrar-se com Ele na glória, essa igreja viva, ela seja muito difícil, mas não é por causa de Deus, é por causa das nossas diferenças e coisas que estão na nossa mente e que compõem o nosso caráter. São o orgulho, a inveja, a indiferença, a autossuficiência, são esses defeitos que não são defeitos de fábrica.
Não foi porque Deus errou na fórmula e nós ficamos assim. São os efeitos do pecado na nossa mente. E são esses efeitos que dificultam a nossa vida aqui. São esses efeitos que dificultam a nossa vida aqui. Nós vimos então em 1 Coríntios, no capítulo 11, né? Essa característica da igreja de Corinto, as dificuldades que ela vivia, porque ela é uma igreja como a nossa igreja. Corinto não era diferente de nós, o povo Corinto não era diferente do nosso povo. Eles viveram numa outra época, outra realidade, com outras dificuldades, é verdade, mas eles eram seres humanos iguaizinhos a nós. As dificuldades deles continuam sendo as nossas dificuldades. Então, era uma igreja cheia de dons, vimos isso ontem, mas também cheia de divisões. Uma igreja cheia de problemas, e os efeitos do pecado na mente estavam lá, assim como está aqui hoje em nós. E estará na igreja de 200 anos, da igreja de Itabuna. Os nossos netos, tataranetos e canchanetos, eles também sofrerão as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, os mesmos labores que nós aqui hoje. É óbvio que o contexto em que nós vivemos também vai piorando, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso: olha, haverá um aumento da iniquidade de tal forma que o amor de quase todos vai esfriar. Então a igreja pode diminuir, como está acontecendo na Europa, alguns lugares dos Estados Unidos, igrejas diminuindo, a ponto de estruturas muito maiores do que essa serem abandonadas, vendidas, porque falta crente dentro da igreja. Mas a igreja de Cristo continuará firme. Pode acabar a denominação aqui, denominação ali, como acabou a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, como acabaram essas igrejas. Mas a igreja de Cristo permanece para sempre. Então, assim como aconteceu em Coríntios, também nós enfrentamos esse desafio de sermos um só corpo, mesmo sendo diferentes em tantas coisas, origens, personalidades, dons, níveis de maturidade espiritual. A unidade cristã não é uma simples ausência de conflito, irmãos, nem é uma uniformidade de pensamento, gosto e estilo. A unidade cristã é, acima de tudo, e eu quero que você, se você não guardar nada do que eu falar aqui hoje, que pelo menos isso você guarde: a igreja cristã é uma obra sobrenatural. É o Espírito Santo agindo em nós, moldando os nossos corações, que são naturalmente orgulhosos, transformando-nos, dando-nos humildade, perdoando-nos e colocando-nos ao serviço uns dos outros. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, tem uma frase sobre isso, que ele diz assim: a unidade cristã não é uniformidade, mas harmonia na diversidade. O chamado de Deus para nós é este: viver como membros de um só corpo, celebrando a diversidade, praticando a humildade, servindo com alegria e caminhando juntos. Foi para isso que nós fomos chamados. Mas é um grande desafio. É um grande desafio, não é uma coisa fácil. A igreja presbiteriana tem uma característica facilitadora. E essa característica está presente em todas as igrejas, mas aqui tem uma conotação que nos ajuda muito. As nossas sociedades internas, elas, em última análise, são a união de grupos de afinidade. E grupos de afinidades é uma necessidade e é estrutural, porque o grupo de afinidade é que nos ajuda a sermos igreja. É como se fosse a liga, as engrenagens que se juntam. Então, os grupos de afinidade, nós temos as crianças. Criança, quando vê criança, ela se identifica, ela já olha, o olhinho dela já procura outra criança. Não é assim? Você está com um bebezinho de colo, ele vê outro bebê, ele fala, outro bebê, né?
Então ele já vê aquilo ali, já atrai o olhinho dele, porque é outra criança. Então tem outra criança no ambiente, elas naturalmente vão lá, se encontram e começam a brincar. Você nem precisa apresentar, olha, eu quero te apresentar, Pedrinho, essa aqui é o Julinho, então eu gostaria que vocês fossem amiguinhos. Não tem nada disso. Pai não precisa fazer isso para a criança. Larga os dois juntos que já estão brincando, brigando, depois brincando de novo. É desse jeito. A mesma coisa são com as outras áreas de afinidade. Adolescente fica, eu não gosto dessa igreja, ela tem pouco adolescente, então eu vou numa igreja que tem mais adolescente, porque eles querem outros adolescentes para conviverem. Jovem é a mesma coisa. Velho não, porque os velhos qualquer coisa vai, mas ficam buscando, não é? Se você é uma mulher e chega numa igreja que é aquela humarada, aquele fedor de homem dentro da igreja, assim, muito homem, aí fala assim, essa igreja tem pouca mulher, tem pouca senhora, não tem gente da minha idade. Então, percebe? Então, na igreja presbiteriana, nós temos essa facilidade porque nós conseguimos sistematizar esses grupos de afinidades em sociedades e isso nos ajuda a enfrentar os desafios desse corpo. Então, para enfrentar o desafio de pertencer, nós precisamos entender algumas coisas que o apóstolo Paulo... Vixe, já só falta agora... Era 11h20, você falou? Jesus, então só falta 30 minutos. Que o apóstolo Paulo fala aqui. Então, para enfrentar o desafio de pertencer ao corpo de Cristo, precisamos compreender, em primeiro lugar, sobre essa unidade no Espírito, essa unidade do Espírito na diversidade dos membros. Olha só, o texto diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Qual é a palavra mais recorrente nessa porção aqui? Qual é a palavra mais recorrente, que está aqui o tempo todo? A palavra é unidade, 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 unidade. A essência dessa porção aqui é unidade. É unidade. Então, observe que o texto nos desafia a olhar para a igreja como uma unidade. Esse é o desafio de Cristo, esse é o desafio das Escrituras, isso é estrutural, Deus criou assim. Desse jeito, ou você pensa que foi apenas uma coincidência Eva ter nascido de Adão, ter sido formada da costela de Adão? Por que Deus não pegou outro barro, outra lama, uma lama cheirosa, e porque Deus não fez Eva de outra coisa? Deus não podia fazer assim como ele fez Adão. Deus não é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Deus não é o Deus que faz as coisas sem precisar de conselho e de nada anterior a ele. E por que ele não fez Eva de outra porção, de outro barro? Por que Deus fez Eva da costela de Adão? Desde aquele momento, Deus está dizendo, o que eu quero de vocês é que pensem, unidade é prioridade na criação de Deus. Tudo. Olha, os cientistas descobrem aí, e aí de vez em quando descobrem de novo, que os mesmos elementos químicos que existem na Terra estão também nos asteroides que estão aí no universo. Quando de vez em quando cai um, ou quando vão em algum lugar que pega, uau, tem esse elemento químico aqui. Oxe, não é que é a mesma coisa que tem aqui? Observe que tudo que Deus faz aponta para a unidade. Tudo que Deus faz aponta para a unidade. E o que é? Gente, diferença é um efeito nocivo do pecado. Diferença no sentido da diferença que repulsa. Eu não gosto de fulano por causa da cor da pele, por causa do jeito de falar, por causa disso, por causa daquilo outro. Isso não é estrutural. Isso é vírus que foi implantado na cabeça da gente, no coração da gente.
pelo pecado. Então, o texto está mostrando para nós que a unidade é obra do Espírito Santo de Deus. Olha só, o versículo 13, Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Ele está dizendo que se não for o Espírito Santo de Deus, a gente se esbagaça, a gente se estraçalha. A gente não suporta, nós não vamos suportar uns aos outros. E não ia ter essa harmonia, essa coisa assim. Você já foi num lugar assim, um lugar estranho, um lugar, sei lá, qualquer lugar, e que tem aqueles banquinhos apertadinhos. Aí você senta naquele banquinho e logo aquelas eu esqueci o nome daquele negócio. Quando duas cadeiras, uma ligada na outra, né? Esqueci, não importa. Mas quando tem assim um banco, imagine que esse banco aqui, num lugar, aí ou numa praça, ou numa coisa, você sente que tem uma pessoa sentada ali. Você senta coladinho com ela? Não, você bota aí uns 3 lenières de distância. Aí que é para você sentar. Se você chegar sentado, se você chegar e tiver só um espaçozinho ali no meio, você fica em pé. Por quê? Porque você fala assim, eu não conheço essa pessoa, fica assim colado, essa coisa aqui no ombro, roçando as pernas. Não, eu não quero esse trem não para a minha vida, não. Eu nem conheço essa pessoa. Aí chega na igreja, olha, nem é namorado, estão abraçadinhos, só são amigos. Mas é assim, está coladinho. Gente, essa unidade, eu estou falando de unidade física, mas a unidade emocional, a unidade estrutural vem do Senhor. É obra do Espírito Santo de Deus. Você olhar para essa pessoa que não é da sua família, que não faz parte da sua história, que não cresceu com você, você só vê aqui e você vira para essa pessoa e chama ela de irmão e de irmã. E isso não vem de você, é obra do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem determina que esta unidade seja visceral. É que essa unidade exista de fato. E é por isso que quando você vira para este irmão, esta irmã que não faz parte do seu círculo familiar, você consiga abraçá-lo e dizer, eu amo você. Percebe? Então, essa unidade de Deus é, acima de tudo, uma obra do Espírito Santo, é isso que o texto diz. É Deus quem escreve, inclusive estabelece essa diversidade, essas diferenças, essas coisas que, conquanto poderiam nos repulsar uns dos outros, mesmo com elas, nós nos unimos. Temos um ditado que diz que os opostos se atraem. Não é que os opostos se atraem, os opostos se repulsam. Mas o que queremos dizer é que, mesmo com as diferenças do outro, você não tem um amigo, uma amiga que é tremendamente chato, você acha ele chato, você acha ranzinza, você acha isso, é diferente de você. Eu sou expansivo, mas eu tenho um amigo que é bem fechadão, é isso? Ou então você é mais introspecto e diz assim, eu tenho um amigo que é gaiato todo, mas nós somos amigos. Na igreja isso acontece por causa do Espírito Santo de Deus. O texto lá no versículo 14 ele diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A percepção de que somos muitos. Não sei quantos médicos tem aqui, de vez em quando eu me atrevo a entrar na área dos outros, eu geralmente me estrepo todo. Mas o corpo humano e a ideia de corpo humano aqui é maravilhosa por muitos aspectos, mas um deles é que agora, exatamente nesse momento, dentro de você, há muitos membros, há muitas coisas diferentes trabalhando entre si para que você continue do jeito que você está, para que você continue bem. Corpos, anticorpos, lutas, guerras estão sendo travadas aí dentro do seu organismo aí.
A sua mente mesmo está tentando driblar agora mesmo o sono. O outro está precisando driblar e que o estômago está dizendo, eu quero comida. E você, não, está amarrado em nome de Jesus. Eu vou ficar aqui, né? Os olhos estão pesando, o cérebro está dizendo, eu quero é cama. E você está, não, Jesus, eu quero ficar... Há uma luta agora de diversas maneiras dentro do seu corpo. Mas Ele está cooperando, cada parte cooperando para que você fique bem. Assim é o corpo de Cristo e tem que ser o corpo de Cristo. Somos muitos membros, há uma diversidade de dons, de funções, de personalidade, e isso reflete a beleza do corpo de Cristo. Deus não nos criou para sermos iguais, mas nos criou para sermos complementares. A uniformidade empobrece, enquanto a diversidade bem administrada enriquece a igreja. Não há uma frase que diz, toda unanimidade é burra, porque não dá para ser unânime em tudo. Somos diversos, temos opiniões diferentes, percepções diferentes, mas isso é enriquecedor quando nós aprendemos a lidar com isso harmonicamente. Os músicos aqui, lá vai eu entrar em outra área também aqui. Os músicos aqui sabem. Esse violão aqui tem uma Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Yes! Então, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. São notas diferentes. E que quando os dedinhos mágicos deles vão lá e aperta aqui, aperta acolá, e coloca, e vem um outro e fere todas as cordas que são diferentes, elas juntas com as suas diferentes, com as suas características diferentes, e no momento em que são feridas, elaboram e produzem uma harmonia, algo agradável, um som agradável. Partes diferentes produzindo coisas lindas, coisas belas, coisas harmoniosas. Foi para isso que nós fomos colocados juntos. Mesmo diferentes, mesmo que nos firam. Essa analogia ficou boa. Escreve e diz que fui eu que disse. Mesmo diferentes, mesmo em momentos em que somos atacados, produzimos coisas lindas, coisas belas, coisas boas. Então, essa diversidade, irmãos, isso não pode vir de nós, isto vem de Deus para nós, é Deus quem compôs assim. Então Paulo demonstra aí que a igreja é um corpo vivo e assim como um corpo precisa de todos os seus órgãos em funcionamento, a igreja precisa de todos os seus membros atuando com os seus dons, cada parte tem seu valor, e ele diz assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Ninguém pode dizer a ninguém aqui, eu não preciso de você. Tem que cantar aquela musiquinha lá. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Isso sem parar, você conhece essa? Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Então nós precisamos, a igreja é uma comunidade de diferenças reconciliadas pela graça e unificadas pelo Espírito. A verdadeira unidade não está na aparência, mas na comunhão com Deus, uns com os outros. A diversidade, longe de ser uma ameaça, é um dom precioso de Deus para fortalecer a igreja. Pensa aí, você vai falar assim, olha, a partir de hoje, depois do sermão de domingo passado, eu aprendi que eu tenho que amar meu irmão. Eu tenho que perdoar meu irmão. Aprendi, olha, pastor Laniel, aquele sermão que o senhor pregou sobre o amor, aquilo transformou a minha vida. A partir de hoje, eu não serei mais essa pessoa rancorosa, eu não ficarei mais revidando ninguém. Olha, agora eu sou todo amor. Beleza. Vai para casa lá, aí... Chega já indo para casa, no trânsito, vem um motoqueiro e dá uma fechada. Ô miserável filisteu, apofante com você, por que você fez isso? Ah, se eu te pego. Ué, cadê o amor que estava ali, toda naquela pessoa ali?
Gente, eu falei ontem, nós somos testados o tempo todo naquilo que a gente fala, naquilo que a gente professa, naquilo que a gente diz, nas confissões nossas, nós somos testados. Você que diz, eu sou todo amor, vai ter lá um filisteu, uma filisteia lá no meio da sua família que vai te provocar. E às vezes um irmão em Cristo vai fazer alguma coisa que você não gosta, que você não quer, que você detesta. E aí é que está o momento. Você não aprendeu? Mas eu não tenho sangue de barata. Maravilha que você não tem sangue de barata, que se tivesse ia feder que só. Mas você precisa ter o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é aquilo que nos ajuda a superar as dificuldades relacionais que vão acontecer sempre na nossa vida. Sempre. Quando eu ficar mais velho, isso aí tudo vai passar. Não passa, não. Fulano é assim, é estourado, é isso, aquilo outro, porque ele é jovem. E quando ele estiver velho, ele aprende. Aprende não. Tem velho turrão também. Teimoso. Mesmo jeito. Vamos ser, eu sempre digo para as pessoas que estão chegando na igreja, gente, vocês não estão entrando numa igreja perfeita. Aqui vocês vão ser machucados. E aqui vocês também vão machucar. Isso vai acontecer. É essa proximidade, essa junção. Né? Essa junção. Muito bem. Então, sobre isso aí, valorize os diferentes da igreja, os dons diferentes. Não despreze ninguém pelo que ele é, pelo que ele aparenta ser. Não despreze ninguém porque ele não tem aquilo que você acha que ele deveria ter. Certamente as lutas deles são iguais às suas lutas. Em campos diferentes, os defeitos dele podem não ser iguais aos seus, mas você também tem defeitos que ele não tem. Então olhe para o outro buscando sempre a comunhão, não apenas convivência. Aí o povo interpreta a Bíblia errado, ainda diz assim, olha, como diz a Bíblia, eu apenas vou suportar você, porque a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Meu irmão, eu suporto você, viu? É uma impropriedade pensar isso, porque a palavra de Deus não está falando suportar no sentido de tolerar, mas suportar ali faça pelo outro aquilo que ele não consegue fazer. O outro erra em alguma situação lá e você fala assim, olha, cara, eu já avisei, já falei, já ensinei, já disse o que tem que fazer. Então o que você tem que fazer é você fazer por ele e com ele, para que ele consiga fazer. Essa é a ideia. Então não é ficar apenas tolerando. Sirva aos outros com seus dons, com seus talentos, né? Com aquilo que Deus lhe deu. Você tem muitos. Você olha para você e fala assim: você está aqui cantando aqui, bem harmonicamente, né? E aí chegou. Aí você. Misericórdia. Não, você tem que servir ao outro. Não é porque o outro não tem a excelência, sua excelência vocal, ou o seu dom de falar, ou sua oratória, ou sua capacidade disso, daquilo outro, porque que ele não precisa. Quando eu morei em Tapetinga em 1987, eu era praticamente uma criança ainda, e tinha uma senhora lá que era mineira, inclusive igual que o pastor Carlos. E era Dona Minervina, olha o nome, só pode ser mineira, com o nome desse, não tem baiano com esse nome, só mineiro mesmo, Dona Minervina. E Dona Minervina era uma pessoa assim, bastante humilde, era uma pessoa que não tinha muita, como diz um amigo meu, tinha leiturinha pouca. E Dona Minervina, ela fazia uma das orações mais lindas que eu já ouvi, por causa da simplicidade e da sinceridade que saía pelos poros de Dona Minervina. E ela dizia assim: Deus, eu quero que o Senhor abençoe nós todos aqui. Ó Deus, olha para nós aqui, nós é tudo ruim, Senhor. Nós temos aqui, às vezes nós estamos brigando com um outro, às vezes tem um outro enroscado, Senhor. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. Nós é ruim mesmo, nós devíamos tudo para o inferno, mas é por causa da tua graça que nós estamos aqui. E era lindo demais, Dona Minervina orando. E aí eu ficava pensando, puxa, como que uma pessoa que não tem uma cultura pungente, que não
pode falar pelo Espírito de Deus àqueles que se acham muito, que têm oratórias bonitas ou que sabem articular palavras. E uma pessoa que não sabia fala com muito mais sinceridade. E é o que o texto está dizendo: Deus usa os fracos para envergonhar os fortes. Então, queridos irmãos, esse é o nosso desafio, e para enfrentar o desafio de pertencer ao corpo de Cristo, nós precisamos nos lembrar que todos somos necessários. O versículos 15 a 20 diz isso: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que valoriza a visibilidade, o desempenho, e na igreja de Corinto, essa mentalidade havia se infiltrado. Alguns se sentiam inferiores por não possuírem os dons mais espetaculares. Paulo então responde com firmeza: todos os membros são essenciais no corpo de Cristo. Todos são essenciais. Todos são essenciais. Nos idos de 1900 diz que se agora, aqui onde Tininha está sentada, sentava um senhor. Deixa eu ver aqui se tem alguém que tem a mesma memória fotográfica que eu. Quem sentava aqui nesse banco onde Tina estava aqui, geralmente? Josino. Um senhorzinho que tinha aqui na igreja, que não articulava as palavras direito. Ele falava... Era desse jeito. O Josino, vez em quando, trazia uma flauta. Era uma flauta? Ele trazia uma flauta e ali sentadinho, ele acompanhava os hinos. Cantava aqui. Aqui, sentadinho aqui. Josino nunca foi uma sumidade. Josino nunca foi... Não, ninguém pedia a ele para orar. Mesmo que se pedisse, ninguém ia entender nada. Porque a pessoa dizia assim, amém. Aí, amém. Mas tinha dois irmãos aqui, acho que Jairo e Belo. Do mesmo jeito, pessoas absolutamente simples. E que você diz assim: olha, o Jairo, o Belo, o Josino jamais serão diáconos, jamais serão presbíteros, eles jamais serão pastores. Mas eles, tanto é verdade que na mente dos que conheceu, eles eram pessoas preciosas aqui, na igreja de Cristo. Não existe menos-valia no corpo de Cristo. Todos são absolutamente necessários. Se Deus trouxe para aqui, é para que aqui Ele nos ensine coisas que nós mesmos temos dificuldade de aprender. Então, não é o sentimento de pertencimento que define se alguém faz parte do corpo de Cristo, mas é o fato de Deus tê-lo colocado ali. Deus foi quem colocou. O texto diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, como Ele quis, como Ele desejou. Você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Quem dispôs você aqui, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua capacidade, ou mesmo com as suas dificuldades, quem colocou você aqui foi Deus. E se você não está aqui, ou se você der as costas ao lugar onde Deus colocou você, você entra em pecado contra o Senhor. Porque Ele te trouxe, foi Ele que te arrancou do império das trevas, te transportou para o reino da luz e fez com que você fosse aquilo que Ele determinou que fosse. Rebeldia contra o Senhor, apostasia,
é quando você vira as costas. Você começa a dizer assim, eu não quero mais ficar na igreja, porque eu não gosto, as pessoas me tratam assim, eu sou humilhado, eu sou isso, aquilo outro, eu não gosto de fulano, eu não gosto daquilo outro, eu não gosto do pastor, eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. E você pega e diz assim, eu vou me dar o direito à minha autonomia. A gente aprende lá no grego, né, que essa palavra autonomia é composta de duas palavras, autos e nomos, ou seja, autos de si mesmo, nomos vem de lei, diz assim, autonomia o que é, no final das contas? A lei de si mesmo. Sabe aquela frase, meu corpo, minhas regras? Tem muito crente que fala isso. Olha, na minha cabeça mando eu que sei, eu é quem estou passando o que eu estou passando, eu que sei o que eu estou passando, eu que. Esse eu que se contrapõe a todos um, um só Espírito, uma só fé, um só amor, um só Senhor, um só batismo. Eu me contraponho. Quando eu saio da igreja, eu me afasto dos irmãos por causa de coisas que eles fizeram, eu estou pecando contra o Senhor. Porque eu estou pecando contra a unidade, mas Deus, o Senhor sabe o quanto eu lutei. Mentira! Porque você não precisa lutar para pertencer ao corpo de Cristo. Ele colocou você. E se você tiver que sofrer maus tratos e humilhações, Deus vai permitir para você ser tratado, porque muitas vezes eu sou humilhado e o princípio da humilhação é, eu mereço estar aqui, e quando eu desço, eu me sinto humilhado, mas muitas vezes Deus quer que eu desça mesmo, porque eu estou num lugar onde Ele não queria que eu estivesse, ou quando eu não estou agindo de acordo com o que Ele quis. Eu vou sair da igreja porque o pastor nunca me chama, nem me dá nem a oportunidade de orar. Deus pode estar fazendo isso para tratar o orgulho do seu coração. Do seu coração. Tiago diz assim, olha, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastar com aquilo que a gente acha que é certo. Aquilo que nos apraz, aquilo que a gente acha que é bom. Meu tempo acabou. Eu vou pedir uma prorrogação igual ao deputado. Valeu. O povo aqui e é 19, não é 20 agora. Mas Deus, todos são necessários no corpo. Meus irmãos, o texto diz assim, ó, se disser o pé, porque não sou pé, eu não sou do corpo. Interessante isso aqui. Paulo usa aqui uma figura meio cômica para mostrar um absurdo da comparação. O problema não é o dom em si, mas o sentimento de inadequação, de comparação com os outros. Ele diz assim, não é porque você diz que não pertence à igreja que você deixa de ser. Porque quem no final das contas vai dizer se você é a igreja de Cristo ou não é o Senhor. Então quando você diz assim, eu não me caibo aqui, esta igreja aqui não me comporta, eu não tenho espaço aqui, isso aí é mais uma vez o seu coração mentindo para você. Porque não é você quem vai determinar isso. Você, olha, se eu não for presbítero, então, se eu não for eleito presbítero, então é porque eu entendo que o meu tempo acabou aqui. Tomara que acabe mesmo logo. Mas assim, porque se eu não for eleita presidente da SAF, mas se eu não for ascendido aos píncaros da glória, se eu não for reconhecido. Tem musiquinha para isso também, né? Não quero ser reconhecido por ninguém, a minha glória... Então, tem música para tudo. Então, a questão não é, meu querido irmão, minha querida irmã, não é o que você acha que tem que ser. Entenda,
Esta igreja não é resultado dos grandes evangelistas, dos grandes pastores, dos grandes presbíteros, dos grandes irmãos que há 102 anos resolveram plantar. Não é. Esta igreja é resultado da obra do Espírito Santo de Deus, e é Ele que mantém há 102 anos essa igreja viva. É Deus. Então não foi ninguém, e se essa igreja acabar, não é porque tinha pastor ruim e irmão ruim, é porque o Senhor da igreja determinou que através desses incircuncisos filisteus, a igreja viesse a acabar. Deus é quem dispõe os membros. Nós somos interdependentes, olha só. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Um corpo não é composto de um único órgão, mas de diversos, como nós já falamos aqui. Deus criou a igreja não para o individualismo, nem para o isolamento, mas para vivermos em comunidade. E por fim, para terminar aqui, já estourando meu tempo todo aqui, para enfrentar o desafio de pertencer à igreja, nós precisamos usar a empatia. Empatia. Paulo diz, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, aí a partir do versículo 21, né? Não tenho necessidade de vós, pelo contrário, os membros que parecem mais fracos e tal. Aí olha só o que ele diz assim, versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. A dor de um é a dor de todos, é o que Paulo está dizendo. A dor de um é a dor de todos. Nós, muitas vezes, usamos por prática de retaliação, levar a dor a alguém. Você já reparou que nós somos tão ruins, nós seres humanos somos tão ruins, que na verdade, quando a gente está em conflito, a gente quer ver o outro sofrer. Aí a gente usa para isso, muitas vezes, palavras e ações, para fazer o outro sofrer. Por quê? Porque eu estou brigando com meu irmão aqui, e eu quero ver ele pagar, eu quero que ele pague tudo, tintim por tintim. E a gente faz coisas para ver o sofrimento do outro. Isso é tão verdade, que quando você vai assistir lá suas séries, seus filmes ou suas novelas, você sempre torce para que alguém se dê mal. Aquele que machucou, aquele que magoou, aquele que feriu, é um senso de justiça ou de justiçamento. E a gente transporta isso para as nossas relações. E nós somos tão maus que você já teve já experimentou aquilo de que muitas vezes tem gente que usa uma coisa boa para machucar os outros? Uma coisa boa. Que coisa boa? A verdade. Olha, Deus sabe que eu não minto. Eu não minto. Então, a verdade é dura, mas tem que ser dita. E você fala a verdade, chega para o irmão assim, olha, meu irmão, vou falar a verdade para você, você é careca. Você é careca. Eu tenho que dizer a verdade para ele, porque isso é a verdade. Mas se eu falo a verdade para machucar, então isso já não mais glorifica a Deus. Eu usei algo bom para machucar, para ferir, para espizinhar a vida do outro. Eu gosto de comparar aquela coisa lá, né? Você chega no médico e aí você está com a garganta inflamada. Fica assim, está inchada, vermelho, os seus olhos vermelhos, lacrimejando. Você chega no otorrinolaringologista, aí você chega para ele assim e diz assim, doutor, eu estou mal. Minha garganta aqui está toda fechada, já não consigo mais nem respirar, chega, está latejando, está doendo muito. Aí o médico, pois não, tome aqui um comprimido de ibuprofeno de 15 centímetros a cada 12 horas. Aí você vai na farmácia, está aquele comprimidão de ibuprofeno desse tamanho, aí você diz, você toma de 8 em 8 horas. Você fala, mas doutor, como é que isso vai entrar? Minha garganta está fechada. Aí ele, isso estava aberto, eu corri o risco. Quem abriu esse trem? Aí ele diz assim, tome com água. Imagine você,
a sua garganta está doendo, é aquilo que te machuca, você está machucado. A verdade é o ibuprofeno, é o comprimido de 15 centímetros que você tem que tomar. É a verdade, é aquilo que vai te ajudar. Mas para que aquilo seja bênção na sua vida, você tem que usar a água que representa a misericórdia. A verdade tem que ser dita em amor, envolvida em misericórdia, porque senão ela é difícil de engolir mesmo e vai mais machucar do que fazer bem. Então é isso que o texto está dizendo, olha, a dor de um é a dor de todos, e ele termina dizendo que se um deles é honrado, todos se regozijam. A honra de um é a honra de todos. Irmãos, que nós possamos olhar para a igreja, não nos vermos mais como indivíduos que não tem nada a ver um com o outro, mas uma unidade que glorifica a Deus, mesmo nas nossas diferenças, mesmo nas nossas adversidades. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Você está aqui porque Deus quer você aqui. Então, use tudo que Deus te dá para a honra e glória do nome dEle. Eu só lembro aqui, antes que o pastor Léo levante, que só quando ele levanta, chega a dar medo. A gente fala assim, imagina esse homem bravo. Uma experiência que eu tive em Ilhéus, uma vez. Encontro de mocidade e tal, não sei o quê. Convidamos uma banda lá que ia tocar. Naquele tempo não chamava banda, chamava grupo vocal. Depois o negócio foi partindo, virou banda. Aí, é igual o Grupo Gênesis aqui. Era Grupo Gênesis, quando eu saí, virou Banda Gênesis. Eu falei, eu era metade. Aí, o que acontece? Estava lá em Ilhéus, lá e chamaram um pessoal para tocar. E aí, o pessoal veio, aí morreu a avó de um deles. E toda a banda teve que debandar. E foi embora. Aí o pessoal falou, e agora? Quem que vai tocar? Aí eu olhava para um, olhava para outro, ninguém tocava. Fui lá, peguei o violão. Até hoje, eu sou um exímio tocador. Eu toco qualquer música com 3 notas. E aí eu fui lá, ting-ling, 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 e todo mundo, cadê e tal, não sei o quê. E chegou um irmão que sabia tocar e falou assim para mim, Evan, tu não tem vergonha de ir lá para frente, tocar desse jeito, com 3 notas, a música toda lá, tu não tem vergonha de fazer isso não? Eu falei, eu não. Vergonha devia ter tu, que sabe umas 15, 20 notas, e não foi lá para frente. Às vezes você não sabe tocar as notas todas. Às vezes você não sabe fazer aquilo com perfeição, aquilo que os outros fazem. Mas faça com o recurso que Deus te dá, aquilo que você pode fazer. E às vezes, Deus vai te usar para que aqueles que acham que deveria ser eles aprendam com você que, na verdade, quem faz as coisas na igreja é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Só passei 10 minutos. Não, 9.